Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Conversas. Eu tenho certeza que em 2016 você sofreu com a inflação. Se mesmo depois de um ano de crise e todo mundo falando sobre esse assunto, você ainda não entendeu direito o que é inflação, eu vou te explicar. É o aumento dos preços de algum produto ou serviço. Tipo a blusa que você comprava por 50 e subiu um pouquinho. Ou seu chocolate preferido, sabe? Ele antes custava X e subiu para Y. Falando assim, é mais fácil perceber que a economia afeta muito a nossa vida. Mas você já parou para pensar como vai ficar a economia em 2017? Você acha que a inflação vai aumentar? Fala aí! O que eu espero para a economia do ano que vem é que os preços diminuam, que os impostos reduzam e que volte tudo a ser como era para que a gente possa voltar a consumir igual era antigamente. Oi, Laís, a coisa tá feia, hein? Olha, não dá mais pra apertar em nenhum lugar, por causa que tá tudo muito caro. Tipo, aqui em casa eu fico ouvindo minha mãe falar toda hora: ai, não dá mais pra comprar coisa, não dá mais, acabou a cota, eu não aguento mais. Então, pro próximo ano, pro ano novo, eu espero que os preços diminuam, porque não dá mais. A gente quer comprar e tá tudo muito caro, então eu só espero isso, que os preços diminuam. Um beijo. Para a economia do ano que vem eu estou esperando uma melhora, né? Porque esse ano foi bem difícil em questão de emprego, mesmo questão familiar, tudo. E espero que melhore, porque 2017 promete muito. Estamos de volta e falando sobre economia. Em 2016, o país todo começou a se interessar um pouco mais sobre esse assunto. É claro que vimos a crise de perto e daí todo mundo começou a falar sobre isso. E quando eu falo de crise, eu não estou falando só de grandes empresas que fecharam, mas também dos produtos básicos que consumimos e vimos que aumentaram os preços. Isso é reflexo da alta da inflação que veio com a crise. Quem está aqui com a gente é o Daniel Santos, seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Laís. Eu queria que para começar a gente fizesse um parâmetro, assim, uma retrospectiva de todo esse cenário que em 2016 afetou o Brasil. O ano de 2016 foi um ano atípico, porque nós percebemos que depois de muitos anos de crescimento econômico, se o nosso telespectador prestar atenção e lembrar, em 94 foi quando o Plano Real entrou na economia para valer. Então, o Brasil vinha curtindo muito tempo de inflação, como você colocou agora há pouco, né, em ritmos galopantes. Houve mês que a inflação foi de 83%. Significa o quê? Que alguém que tinha R$100 no bolso, no mês seguinte teria o poder de compra de apenas 17. E se deixasse mais um mês, isso cairia para menos ainda. Significa o quê? Significa que, em termos gerais, a inflação cada vez mais alta retira das pessoas o poder de compra. De 94 até 2002, que foi a época que foi a implantação do Plano Real com o FHC, houve um processo de enxugamento da máquina estatal. Em 2002, quando houve a eleição do presidente Lula, ele começou mantendo uma política bem ortodoxa de consumo, de uso dos recursos, e quando isso avançou para o segundo mandato dele, ele começou a gastar um pouco mais. Isso não afetou tanto a economia. Por quê? Porque o Brasil curtiu um momento de crescimento. O mundo lá fora estava em crise. Para quem se lembra bem, em 2008 foi um período que estava bem ruim na economia mundial. Os Estados Unidos passando por um problema sério com relação a investimentos, com relação aos financiamentos, e o Brasil não sentiu isso de maneira nenhuma. Até se falou que o Brasil teria apenas uma perspectiva de marolinha, isso que foi dito. O que ocorreu foi que de 2010 para cá, a inflação começou a subir um pouco mais porque o consumo aqueceu. Existem três tipos de inflação. Inflação de demanda, que é porque nós temos demais pessoas com muito poder aquisitivo para poder consumir, então isso acaba pressionando os preços. Então todos os preços sobem simultaneamente. Temos inflação de custos, porque falamos de matéria-prima, falamos de recursos que são usados na produção que também subiram, por exemplo, energia elétrica, por exemplo, a mão de obra, por exemplo, os custos de qualquer matéria-prima que esteja na base da indústria, isso se aumenta, também leva à inflação de custos. E a inercial, que é o resultado do que o Brasil viveu nos anos de 98, de 88 até mais ou menos de 2004. Né? Então, o que ocorre, em resumo? Nesse período desses anos todos, quando se assumiu a presidente Dilma, nós tivemos alguns anos de crescimento e depois disso a economia começou a apertar. Porque nós tínhamos um processo lá fora de recuperação, ainda de que devagar, e no Brasil de endividamento.
Então, com pessoas consumindo mais, com empresas devendo um pouco mais, com as taxas de juros se elevando, né, isso acaba sacrificando o poder de compra. Porque se os juros sobem, o poder de compra também diminui. As pessoas pagam mais juros para ter a mesma coisa. E Né? acabam consumindo menos, né? Tendo menos poder de compra, como você falou, por causa desses juros. Exatamente. E quando se enxerga a inflação do ano passado, falamos de 2015, a inflação do ano passado chegou em alguns índices a 8,67%, em outros índices chegou a 10,5%. Então, nós enxergamos que a meta da inflação do Brasil é de 4,5%, no mínimo 2,5%, no máximo 6,5% ao ano. Quando falamos ano 2005, 2015, em uma inflação de 8,5% a 10%, é muito, né? É bastante. Em 2016, a inflação vai acontecer também, porém ela está um pouco menor, porque as pessoas estão consumindo muito menos, porque o governo está gastando muito menos. Então, a inflação de demanda que ocorreu no Brasil antes não está mais acontecendo. Então, a pressão está reduzindo, né? Isso significa que as pessoas estão começando a voltar àquilo que seria o normal, né? Aquela perspectiva de ter preços aumentando todo dia, isso não é normal. Isso não faz bem para a economia, né? Quando as pessoas viajam para o resto do mundo, outros lugares mais desenvolvidos que o Brasil, a inflação normal de um país desenvolvido é de 1% no ano. Né? E isso no Brasil, quando se fala em 2,5%, que é o mínimo, já é o dobro do mínimo que tem lá fora. Se a gente fala em 8%, já é muito, né? Então, o Brasil hoje está começando a esfriar os preços e reduzir a pressão sobre a inflação. E isso vai ter reflexo direto sobre, por exemplo, as taxas de juros, como a gente está falando. A gente pode falar, Daniel, que 2015 foi pior do que 2016 e, tipo, essa 2017 que vem por aí, está diminuindo essa inflação? Assim, as pessoas podem ter uma perspectiva melhor? Com certeza. Para 2017, a perspectiva é de ser melhor. A inflação deverá ser menor e também os juros. Este ano, os juros já caiu um pouco. Para quem se recorda, os juros, quando iniciou em 2016, estava em 14,25% e ele estava nessa taxa já há algum tempo. E agora, há pouco tempo, ele já voltou a cair. Caiu primeiro para 14% e agora para 13,75%. Não é muito, mas 0,5% de juros lá na ponta, que a gente chama de Selic, quando a gente fala no varejo, isso altera bastante. Faz muita diferença. Faz né? diferença, faz diferença. A gente pode falar que todos esses fatores que políticos e tudo isso que passou em 2016, eles são, não vou dizer a causa essencial, mas eles contribuem para todo esse cenário São econômico? ingredientes importantes dessa sopa que é salgada e é apimentada, né? Então, para poder conseguir engolir isso tudo, tem que tomar com muita calma, né? E bem devagarinho, porque se engolir de uma vez só, é possível que as pessoas fujam do Brasil, né? A gente brinca, mas o fato é esse mesmo, né? São ingredientes que apimentam a nossa realidade social. Vamos imaginar assim, quando eu tenho fatores como este que envolvem a política, quando falamos de fatores que envolvem a política externa, Donald Trump falando que vai fechar fronteira, que vai cortar relações com outros países, isso nos afeta, às vezes, até para bem. Entende? Então, é importante que quem está na gestão do governo, na questão econômica, consiga avaliar os players da economia, não só local, mas mundial, e perceber como poderia inserir o Brasil numa posição que fosse estratégica para garantir um crescimento, apesar de termos países do mundo que vão estar em decrescimento. Dá para a gente falar por que acontece tudo isso? Tem um porquê ou não? São fatores externos, esses outros fatores internos, você já falou que quando os países de fora estavam em crise, o Brasil estava saindo um pouquinho melhor. Tudo isso é o motivo do que a gente está vivendo agora ou não tem um motivo específico? Vamos entender o seguinte, que a economia sempre é cíclica. Então, nós falamos de fase de expansão e fases de retração. Sim. É normal. Então, assim, a economia ela vai melhorando e aumenta um dia a produção e cresce bastante. E todo mundo tem bastante emprego e tem renda e ganha muito dinheiro. De repente, passa um momento de retração, de enxugamento, de controle um pouco mais forte sobre as finanças, sobre os gastos, etc.
Tudo isso é normal. O que não é normal é que essa diferença entre o maior e o menor seja muito grande. Então, vamos pensar o seguinte, que um país como o Brasil não poderia ter uma situação de ter um desemprego, né, de 3% e depois chegar a ter um desemprego de 22%. Essa variação é muito grande. Então, o correto, assim, o ideal, não o correto, mas o ideal seria que nós tivéssemos uma variação, sim, de empregos, mas que estivesse em um gap, né, em um intervalo menor. Porque esse intervalo menor é muito mais confortável, porque quem tem recursos consegue entender que essa crise vai passar. E quem não tem recursos também vai entender que essa crise vai passar. E quando as pessoas amadurecem essa forma de abordar a vida na sociedade, na economia, o que ocorre no final é que, quando eu estou ganhando bastante dinheiro, eu faço reservas. E quando a vaca magra chega, eu tenho reservas para poder consumir e poder passar por ela sem nenhum desespero. Então, é ideal que as pessoas amadureçam essa visão, e a discussão sobre economia é importante por causa disso, porque quando se consegue compreender e amadurecer a ideia de que isso tudo é cíclico, então as pessoas já se preparam para o bom e para o ruim. Tem que amadurecer a ideia de que vai passar. Vai passar, né? Vai ter um dia que nós vamos ganhar milhões e vai ter um dia que nós vamos estar ganhando alguns centavos. E isso são processos normais. O importante é que a gente consiga realmente avaliar e fazer o uso inteligente de recursos para poder garantir que, não apenas hoje, mas ao longo do tempo, nos próximos meses, nos próximos anos, a vida seja mais confortável, né? Porque nosso objetivo na vida aqui não é ser milionário, mas sim ser feliz, né? Então, chegando no Natal, passamos já final de ano, ninguém vai estar dizendo na praia para alguém, né? Eu espero que você troque de carro. Não, vai dizer saúde, felicidade, paz, amor, harmonia. Então, o objetivo nosso aqui é ser feliz. Então, o objetivo é que as pessoas consigam avaliar e usar os recursos para alcançar esse benefício. Que a economia brasileira não vai muito bem, isso todo mundo sabe. Mas a pergunta é: como podemos nos preparar para enfrentar e vencer o próximo ano? Os analistas do mercado financeiro acreditam que a inflação vai ser um pouco menor e afirmam também que o PIB pode voltar a crescer. Daniel, explica para a gente um pouquinho o que o PIB interfere nisso, na inflação, na economia em geral. O PIB é Produto Interno Bruto. Então, ele é a soma de toda a produção de um país durante o ano inteiro. Então, imagine assim, o rapaz que vende cachorro-quente na esquina, ele compra a matéria-prima de alguém que emite nota fiscal e que paga os seus impostos. Esses valores todos são somados junto com as despesas que as pessoas pagam de energia, com todos os custos de escola, com todos os gastos que ele tem de alimentação. Tudo isso de todas as empresas do Brasil inteiro são somados. E essa soma produz o PIB. Então, quando a gente fala de ter um PIB que está diminuindo, isso significa que o PIB está traduzindo uma retração da própria economia. Um PIB reduzir não é bom, porque a gente fala em perceber que existe menos produção. Menos produção é menos consumo. Menos consumo também vai significar que eu tenho menos pessoas com poder de consumir aquele bem ou serviço. Então, a gente está enxergando, em última linha, que existe um empobrecimento das pessoas. Então, um PIB em retração não é bom. O que tem a ver o PIB com a inflação, não é? É uma relação indireta, porque o PIB, se é a produção do Brasil como um todo, ele também vai significar que as pessoas que vão estar produzindo vão ter renda. Então, quando nós temos pessoas com uma renda cada vez maior, se a produção não acompanha, acontece a inflação. Então, imagine o seguinte, que como é que as pessoas têm mais ou menos dinheiro? Porque quem emite o dinheiro é o Banco Central. Se o Banco Central coloca mais dinheiro na economia e a produção é menor, eu vou ter mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Então, as pessoas vão pagar mais caro pela mesma coisa. Isso é inflação. Então, é importante que haja um crescimento do PIB, que o PIB expanda, que ele cresça de maneira saudável, para poder dar conta de absorver o dinheiro que está circulando, né?
O Banco Central tem medidas de controlar a inflação? Tem. Tem medidas de controlar a renda das pessoas? Também tem. Mas o ideal é que a renda das pessoas não diminua, que ela aumente. Mas não pode aumentar só dando dinheiro para elas, né? Alguém perguntou esses dias para mim, Daniel, não seria interessante que todo mês nós tivéssemos um 13º salário? Né? Eu falei, que bonitinho, né? É muito bonitinho eu peguei e pensar assim, mas infelizmente não existem empresas que tenham a capacidade de pagar todo mês um 13º salário a mais, né? Por quê? Porque ela já está o ano inteiro se preparando para fazer o quê? Para poder pagar essa obrigação que ela tem que ser feita socialmente. Mas, se todo mundo tivesse o dobro do dinheiro, nossos produtos seriam os mesmos. E então o que ocorreria é que nós teríamos muito mais gente pagando muito mais caro pelas mesmas coisas. E isso seria muito ruim para a economia. Por isso, é importante que o PIB cresça, que garanta essa evolução, essa expansão da capacidade de produzir para que também as pessoas consigam ganhar mais dinheiro e, ganhando mais dinheiro, consumam também mais também, né? Na ponta inversa aparecem os juros. Você me perguntou agora há pouco, né? E os juros? Os juros têm a ver com isso por quê? Porque juros é uma relação onde a taxa básica chama-se Selic, né? E essa Selic ela é gerenciada pelo governo federal. Por que ele tem essa taxa básica? Porque é a taxa que o governo remunera os empréstimos que ele faz no sistema financeiro. Então, se eu sou o governo e eu preciso de dinheiro, eu preciso buscar dinheiro com alguém. A pergunta é, você, governo, quanto é que pagará de juros pelo dinheiro que eu vou lhe emprestar? É a taxa da Selic. Então, o que significa isso? Que quanto mais arriscado um governo, maior será a taxa. Se nós pensamos, por exemplo, em um país que apresenta menos riscos no mundo, escolha qualquer país do mundo. Pense no Japão, né? O Japão, qual é a taxa de juros do mercado que o governo paga? 0. Porque Alemanha, 0. Por quê? Porque é estável, porque ele não precisa de dinheiro. E se ele não precisa de dinheiro, ele não remunera nada. Vamos dizer o seguinte, um banco lhe procura hoje, né? E a pessoa tem dinheiro aplicado no banco, certo? Então, digamos que o nosso telespectador está em casa aí e recebeu o dinheiro 13º dele e aplicou, né, lá em algum recurso qualquer, está lá o dinheiro guardadinho, né? E então o banco lhe procura, escuta, senhor, nós temos um dinheiro para você bom aqui, a taxa de 1% ao mês. 1% ao mês não é uma taxa ruim de juros para ser pago. Porém, se eu tenho dinheiro aplicado, eu não preciso de pegar dinheiro de ninguém. Muito menos pagar juros por isso. Por isso eu digo, não, eu não quero. Não, mas eu quero te dar dinheiro. Eu falo, bom, quer dar dinheiro, você dá, mas quanto você paga de juros? 0, porque não precisa do seu dinheiro. Quando o Brasil entra na jogada, o que ocorre? Com o nosso risco, com o nosso déficit orçamentário, com a nossa gestão equivocada por anos da política econômica brasileira, nós temos uma situação negativa. O nosso saldo é negativo, é deficitário. Significa, então, o quê? Que quando eu estou devendo no banco, para eu pegar mais dinheiro, eu pago juros mais baixos ou mais altos? Eu pago juros mais altos. Então, quanto pior a economia, pior fica. Mais altos são os juros. No caso do Brasil, quando se começa agora a lutar para reduzir os juros, é uma tentativa, é um esforço hercúleo de conseguir pagar menos taxas de juros e implicar também menor dívida a longo prazo no país. Então, essa tríade de PIB, taxa de juros e taxa de inflação estão sim relacionados. E para o ano que vem, as perspectivas são de melhora nos 3 índices, de juros mais baixos, de inflação menor e de PIB maior. Tudo o que não aconteceu em 2016. Então a perspectiva é boa, a gente pode ficar animado com essas 3 taxas aí que vão melhorar realmente. Precisamos olhar com clareza, com objetividade, porém também com algum otimismo, né? Eu sempre falo que eu sou um realista, né, com um tom de otimismo. Por quê? Porque se a gente for falar da realidade como um todo e pensar só daquilo que existe de ruim no mundo, você não trabalha mais. Porque tudo é complicado, tudo é difícil, não é verdade? Entretanto, é importante perceber que não existe meio de se ganhar dinheiro que não seja através da produção, né? Em outros países do mundo, a gente fala de que o investimento em juros não existe, né? As pessoas que investem em bancos para ganhar dinheiro com juros não acontece. Eles só ganham dinheiro investindo em empresas, né? Falamos de bolsa de valores, que no Brasil ainda se arrasta muito devagar.
Já falamos sobre todo o cenário, tudo que já aconteceu nos anos anteriores, mas agora o que todo mundo quer saber. Tem alguma dica do que a gente tem que fazer para a economia ficar tudo bem em 2017? Com certeza. Laís, se o país é a soma da sua população, então significa que a população precisa também já agir de maneira proativa. Não pode esperar que o governo apenas faça alguma coisa. Então, imagine o seguinte, que se o governo ele erra a mão no orçamento e ele gasta mais do que ganha e os juros aumentam, é importante que a pessoa em casa faça a sua lição de casa, que garanta que a sua casa, que o seu orçamento, que as suas finanças pessoais esteja regularizada. Então, montar em casa um orçamento doméstico e controlar o que ganha e o que gasta é essencial. Porque se nós, mês após mês, entrarmos em dívidas e usarmos cartão de crédito e o cheque especial, o que vai ocorrer é que essa dívida é impagável. Imagine a seguinte situação, em 2016, nós tivemos o recorde de taxa de juros em cheque especial e cartão de crédito. Nós falamos de 15% no mês. Isso significa uma taxa de juros acumulada durante o ano de mais de 600%. Nós tivemos 18% em cartão de crédito, são mais de 900% de juros. Então, se alguém gastar R$1.000 no cartão de crédito e não pagar por um ano, depois junto está devendo quase 10 mil. É muito dinheiro. Então, o que é preciso fazer? É que a pessoa em casa controle os seus gastos. É realmente pegar o caderninho e anotar tudo, né? Exatamente. Gastei com tal coisa, mesmo que seja um lanche, alguma coisa pequena que a pessoa fala, não, isso aqui não precisa anotar. Precisa anotar, né? Ter todo esse controle. Exato, para poder saber para onde é que foi o dinheiro. E veja só que interessante, a gente pode usar um caderninho, pode usar uma planilha de Excel, se quiser utilizar, se precisarem, né? Já tem meu e-mail, que é o falecom@professordaniel.net, né? Esse e-mail está à disposição do Cesumar já há muito tempo, para poder mandar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, uma planilha de controle disso em casa. Mas, fora isso, todo mundo tem no bolso hoje um smartphone, né? Hoje você compra um litro de leite e ganha um smartphone, né? Então, o que ocorre? Você tem aplicativos de graça para poder baixar e que você pode colocar no seu celular a informação e controlar os seus gastos. E vai ter relatórios, vai ter informação, né, sobre como é que o dinheiro foi utilizado e para onde ele foi utilizado. Então, se o meu dinheiro foi usado em entretenimento, se foi utilizado em alimentação, em despesas básicas de energia, água, telefone, você vai enxergar como é que isso se conforma e vai perceber o que tem que ser feito para garantir que o dinheiro sobre no final do mês. E vai ser mais fácil controlar também, né? Saber o que pode cortar, onde que está faltando, onde que precisa colocar um pouquinho mais de dinheiro. Exatamente isso. E por que é importante fazer isso, Laís? Porque se não fizermos isso, o que vai ocorrer é que ao virarmos um mês, e alguém vai dizer, Daniel, eu ganho muito pouco. Não é essa a questão. Ninguém fica rico porque ganha muito dinheiro. Quem fica rico é porque ele guarda dinheiro, não porque ele ganha dinheiro. Então, a questão assim é, se virar um mês e alguém dever R$50, depois de um ano só de capital são 600, mais os juros vão virar quase R$1.000. Se alguém não dever dinheiro e guardar R$50 e aplicar na pior forma possível, que é poupança, ele vai ter depois de um ano 650 e pouco, quase R$700. Não é muito, mas vamos imaginar o seguinte, que eu estaria devendo 1.000 e eu tenho agora 700. Então, eu tenho um intervalo de riqueza e pobreza de R$1.700. É muita diferença. Então, por que é importante nós termos essa gestão? Porque dessa maneira você consegue controlar e enxergar não apenas o seu dia, o seu mês, mas olharmos ao longo da vida como um todo. Imagine assim, né? Alguém com 20 anos, né? Que está nos assistindo no restaurante, está nos assistindo na sua casa, que tem agora uma poupancinha de R$50 por mês. Durante 30 anos, ele vai ter quase R$300 mil aplicando em poupança. Daniel, é tão pouco, mas você investiu também pouco. E depois de 30 anos, que se passa muito rapidamente, né? Alguém vai dizer assim, mas eu vou ter quanto de dinheiro? Só isso, tá bom? Você podia não ter nada, né? Se você não tivesse investido. Você podia estar devendo. Então, assim, entre estar devendo e estar com dinheiro, melhor estar com dinheiro. E para 2017, existem alguns investimentos que estão apontando como sendo possíveis, né? A poupança, continuamos frisando, é aquela que menos rende. Não é a ideal. Porque ela só tem uma vantagem, o fato de que ela permite o saque a qualquer momento.
Por isso que ela paga tão pouco. Né? Alguém fala, mas ela é garantida nos seus limites, que são impostos pelo FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, quer dizer, quem tem dinheiro na poupança tem dinheiro aplicado que está limitado a R$250 mil. Qualquer dinheiro acima disso, o fundo não garante para ninguém. Então, não é só o Banco do Brasil, Caixa Econômica, qualquer outro banco também é assim. O que ocorre, então, é que a poupança tem essa vantagem de ser acessível a qualquer momento, mas existem CDBs, que também é um bom investimento, que você consegue taxas maiores de poupança. Mas quanto maior? Bom, veja que a poupança rende 0,5% ao mês. Se conseguir num CDB 0,7%, 0,8%, é bastante. É 40% maior do que a poupança. Né? Se conseguir investir, por exemplo, em títulos públicos, né, e a gente fala agora tanto dos pré como pós-fixados, são os tesouros direto, né? Também é interessante e vai ter taxas que são superiores à poupança. É preciso estudar, não pode entrar de cabeça em qualquer lugar, tem que estudar, tem que olhar, porque imagine o seguinte, para ganhar dinheiro, as pessoas fizeram um bom sacrifício. Né? Alguém que ganha dinheiro trabalhou durante 8 horas por dia, né? Durante tantos dias do mês, e apertou aqui, apertou ali para sobrar algum dinheiro. Se esse dinheiro sobrou, tem que ser também responsável por poder investir direitinho. Né? Não pode botar em qualquer lugar. Vou investir em dólar porque disseram. O dólar está caro hoje. E o dólar pode ser que caia, porque com o Trump assumindo lá, né, a situação no Brasil, se nós melhorarmos, o dólar deveria cair um pouco. Então, quem investiu vai perder. Né? Então, não é só botar o dinheiro porque alguém mandou. O professor Daniel falou que tem que investir. Não, não é isso. Você é responsável pelo seu próprio destino. Então, é importante que se estude, se dedique a isso, que se avalie com carinho onde vai pôr o dinheiro, porque se para trabalhar foi suado, para poder ganhar dinheiro, que agora que é a fase boa, também pode dedicar um pouco mais de tempo. É muito legal a gente pensar nessa frase. Você é o responsável pelo seu destino, pelo seu dinheiro. Você tem que pensar no que vai fazer. É claro que todos os outros fatores interferem, mas você pode melhorar a sua situação. Daniel, muito obrigado pela presença, pelo bate-papo. Eu te agradeço e vamos torcer para 2017 ser espetacular para todos nós. É isso mesmo. E semana que vem tem mais Entre Conversas aqui na TV Unicesumar. Te espero!